Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, meu Kardec é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Uma boa noite a todos, quem estão em casa, os presentes aqui também. Vamos começar mais uma live da noite de quinta-feira. Vocês que estão em casa, estão assistindo, compartilhe, falem com as pessoas sobre essas palestras. Se ajudam vocês, o que vocês sentem quando vocês assistem e tocam alguma coisa, né, em vocês também, de sentimento. Então ajudem também o espaço, dê um like na nossa página no Facebook, ajude a compartilhar também, a divulgar o nosso espaço. Qual que é o tema de hoje, Milani? Já vamos ver já, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente já vê. Boa noite a todos. Esperamos que vocês estejam todos bem. Que aquilo que vocês vieram buscar essa noite, que vocês encontrem. Tem algumas coisas que não está escrito talvez tão didaticamente na Bíblia, mas tem outros livros, outros autores, né, que mencionam umas coisas assim muito bacana. Pessoas que elas diziam, né, na época lá, que quando elas olhavam para Jesus, porque ele pregava para muita gente, então quando as pessoas olhavam para ele, né, as pessoas diziam que toda a opressão, todo o medo, toda a insegurança, toda a dúvida, né, todos os conflitos que hoje nós temos um tipo de conflito, na época eram outros conflitos, né? Então não importa qual seja a questão ou a época, Jesus continua sendo o mesmo. Então, diz essas informações que todas as pessoas que olhavam para ele, elas eram, toda essa opressão, aquela angústia, aquele medo, todas aquelas sensações negativas, elas eram purificadas, elas eram lavadas, elas eram transformadas, né, pelo amor que ele emanava nas pessoas. E nós temos falado muitas vezes para vocês aqui, né, da questão de que eu não vou ficar falando que é eu, que é alguém que está falando, porque fica mais complicado, né? Nós somos todos filhos de Deus, nós e os anjos somos filhos do mesmo Pai. Então, quando às vezes tem alguns irmãos falando aqui, e eles usam muito essa fala, né, de que eles não estão falando, eles estão manifestando. Então nós esperamos que vocês também, que vieram aqui essa noite, recebendo essa manifestação, recebendo essas vibrações, recebendo essas energias, recebendo esses fluidos, que toda angústia, todo medo, toda insegurança, a incerteza, enfermidade, enfim, que as necessidades de vocês, elas sejam contempladas, elas sejam atendidas. Nós já falamos várias vezes para vocês que Jesus, ele pregava para pessoas de vários países, né, próximos ali de Israel, da região que ele vivia. Então vinham pessoas de vários lugares da Grécia, do Egito, da Índia, de vários lugares, né? E inclusive eram tribos pequenas, então cada um tinha um idioma. E são questões também que quando ele pregava todo mundo entendia.
né? E ele não falava no idioma de cada um, ele falava o idioma dele, né? Normalmente ele usava o hebraico para falar. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder de, nós já falamos várias vezes aqui para vocês, quando nós estamos canalizando alguém, algum amigo espiritual, não importa quem, se vocês se concentrarem, se vocês, né, esquecer o problema de casa, que vai jantar depois que sair daqui, se não vai, que vai fazer amanhã, né? Ou talvez até o que aconteceu, se teve uma semana atribulada, né? Se vocês desconectarem dessas informações e prestarem atenção, né, mais que prestar atenção, né, se concentrar, vai ficar difícil, né? Se concentrar vou falar um pouco mais alto, né? Que está chovendo muito forte. Naquilo que nós estamos fazendo, se vocês se concentrarem na energia que a gente está emanando, tal qual acontecia com Jesus lá na época, porque Jesus é o mesmo hoje, ele não mudou, não ficou mais velho, não ficou mais novo, não está de cabelo branco, né? A situação é a mesma. Se vocês vierem em busca de Deus, é Deus que vai responder para vocês. Porque muito mais do que nós, pessoas, Deus conhece a necessidade. O que você precisa ouvir, o que precisa entender, né? O que impede, né? Como até agora estavam falando, o que impede a pessoa de não ouvir a resposta que Deus dá, né? Ou de não definir a resposta que Deus dá. E é algo muito interessante o que a Cida estava falando, né? Porque se você perguntou para Deus e Deus respondeu, você vai fazer outra coisa, né, Cida? Você pergunta para Deus, é igual você vai no médico, doutor, o que eu tenho? Tenho isso, o que eu devo tomar? Ah, você deve tomar tal coisa. Aí você vai lá e vai tomar outro remédio. Então, se você perguntou para Deus e Deus respondeu aquilo, né? Eu particularmente gosto de testar a paciência de Deus, então, né? Então confirmo se é verdade isso mesmo, né? Dá um sinal, mostra de algum jeito, né? Vamos ver se ele está de bom humor, que tem dia que ele não está de muito bom humor, né? Fica brincadeira, tá, gente? Então, a gente fazer essa enquete. E se ele falou, ó, não é para você ir lá, é para você, né? Ele falou, fecha a boca, então fecha a boca, né? Ah, não precisa falar com meu marido, vai ser hoje. A hora que ele chegar, é hoje, não passa de hoje. Ele fala assim, não passa isso. Fica a boca fechada. Não é hoje mesmo, não passa de hoje. Bom, aí é por sua conta. Com certeza, a maioria de vocês não tem essa intimidade, talvez, com Deus. E se vocês ouvirem, verem as pessoas que têm uma intimidade com Deus, acontecem algumas questões que são muito interessantes, né? E quando você fala, né? Quando você pede, que é muito comum na nossa cultura, né? Se ele está te respondendo, é porque é aquilo que precisa fazer. Então nós precisamos começar a desobedecer o pai com a mãe, né? Já não é lá essas coisas, mas, né, passa, vamos dizer assim. Agora, a gente desobedecer Deus, né? E uma coisa que a Simone estava falando agora há pouco, que tudo que eu aprendi hoje, até hoje, né? Eu vi até hoje e vejo isso acontecendo ainda, o maior problema é aquele obstáculo que as questões religiosas pregam, né? Quem sou eu para falar com Deus? É o Pai Nosso que está no céu.
Só pode conhecer Deus depois de morto. Ainda para julgar você ainda, né? É conhecer para julgar, para ver para onde você vai, né? Então, nós temos uma cultura muito distorcida do Deus verdadeiro e do Deus que é pregado pelas doutrinas. Então nós temos falado muito isso aqui, que nós precisamos ressignificar Deus dentro de nós. Ressignificar para quê? Vamos dizer assim, para que Deus assuma a função que Ele tem na nossa vida, porque Ele não pode assumir, porque a gente não aprendeu a fazer isso. A gente não aprendeu a fazer, né? Uma das questões, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar alguém que mora numa casa, que tem um portão, que tem um muro alto, um portão de ferro, de madeira, né? Você chega na sua casa, entra, fecha o portão, aí você entra na sua casa, abre, fecha a porta, aí você vai lá no seu quarto, abre, fecha a porta, aí você entra dentro do seu guarda-roupa, abre o guarda-roupa, fecha a porta do guarda-roupa, aí você entra dentro de uma caixa lá dentro do guarda-roupa e fecha a caixa dentro do guarda-roupa. E se você perguntar para Deus, Senhor, o Senhor está aí? Ele fala, eu estou. Ele não vai estar longe de nós. Só que nós não vivemos assim. Nós vivemos como se Ele não tivesse, né? Então, nós precisamos começar a ressignificar. Se você fazer tudo o que a gente falou agora, na casa, na porta, no quarto, no guarda-roupa, entrar numa caixa blindada lá, seja do que for, entrar num cofre, né? Um cofre de segurança e fechar as portas, Deus vai estar lá com você. Deus vai estar lá conosco. E nós não vivemos assim. A gente vive ainda, né? Vir aqui, buscar Deus, né? Eu vou pedir para Deus. Quando você vai pedir para alguém que está fora. Então a gente está muito limitada. E esse é o desafio que nós temos, de criar essa intimidade, né? De estar com Deus o tempo inteiro, em todo lugar, em quebrar essa distância, porque essa distância ela só existe, por quê? Porque nós criamos isso, não é Deus que criou. Deus continua sendo o mesmo antes da criação do mundo, depois que criou o mundo, e agora continua Deus sendo o mesmo Deus, não mudou até agora. Deus é sempre do mesmo jeito. Agora, o que acontece? Nós temos essa cultura, e isso cria uma série de problemas. E falando nisso, né, uma outra questão que a maioria das pessoas não tem compreensão que é assim, quando você vai no restaurante, você pede um prato lá, você vai lá e pede para o garçom, né, uma comida, qualquer coisa. O garçom vai entregar para você aquilo que você pediu. Deus, gente, é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Tudo que está na nossa vida é o que a gente pede. Ah, mas você acha que eu ia pedir nascer numa família pobre? Né? Eu acho que as pessoas que já se casaram, já se separaram ou estão em processo de separação, foi você que escolheu o parceiro ou a parceira que está com ela. Ah, mas eu não ia escolher. Escolhe, a gente escolhe. Né? Ah, mas eu não ia pedir para viver uma vida, sei ser tetraplégico, você pede. Olha um exemplo bem simples. Se Jesus se propôs a vir e morrer na cruz, ele ser inteligente, sendo um espírito do nível dele, propôs a morrer na cruz. Os apóstolos, todos eles, exceto João, todos morreram ou decapitados, ou pregados na cruz, todos foram assassinados, os apóstolos. Por quê? Porque eles fizeram esse acordo. Todos nós, antes de vir para cá, por isso que eu falo que precisa conhecer Deus, né? Deus não fala assim, não, você vai lá, vai passar por isso, não é assim. A gente senta, né? Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de participar de uma reunião dessa, que senta lá com meia dúzia de espíritos, né? Quando a gente está do outro lado, normalmente pessoas que conviveram com a gente,
que foram nossos pais, nossas esposas, nossos maridos, nossos professores, enfim, pessoas que são próximas de nós. Mas alguns espíritos já de alta envergadura, e sempre a gente traça uma meta. A gente traça uma meta. E nós fazemos um acordo para vir para cá. Mas eu vou fazer, acho que eu ia fazer acordo para ter câncer. Exceto se o câncer é por causa de fumar, de beber, de comer coisa, né? Aí o câncer é um câncer voluntário, né? Ah, mas você acha que eu ia pedir para nascer pobre? Pede para nascer pobre. Pede. E às vezes nem pede, implora, né? Tem um caso que me vem à mente agora, que o André Luiz, ele conta a história de uma moça que ela estava se preparando para reencarnar e estavam preparando o molde do corpo dela no departamento da reencarnação. E aí, com certeza, tem as pessoas, os geneticistas lá, né, que preparam isso. Eles prepararam, desenharam um corpo para ela e mostraram. Falou, esse aqui é o corpo que você vai ter na Terra. Ela chegou, olhou e falou, ah, não, eu não quero esse corpo, não. Por quê? Ela falou, porque está muito bonito. E na outra vida, eu fui muito linda. E isso só destruiu minha vida. A beleza minha só me destruiu. Então eu quero que vocês modifiquem o rosto, o corpo, dá uma, né, entortada aí, para mim não vir bonito igual eu vim da outra vez, porque a beleza que eu tive só fiz desgraça na minha vida. A minha desgraça foi a minha beleza. Por isso que eu, né? Então, quando a gente vê as questões de qualquer tipo, né? Deus não impõe nada, porque Deus, gente, Deus é amor. Quem de nós teria um filho só para castigar? Eu acho que ninguém aqui, que está aqui, né, que está vendo essa live em casa, faria isso. E por que a gente acha que Deus faz isso? Criou a humanidade, né, vamos pensar na humanidade, vamos falar só da humanidade, para castigar depois, principalmente sabendo que a gente erra. Seria como você ter um filho e a hora que ele derruba o leite na mesa, uma criança de 2, 3 anos, quando ela derruba um copo, quebra um copo, derruba um leite na mesa, ou qualquer coisa que ela faça, né? Você vai torturar a criança? E nós somos crianças espirituais, e Deus sabe muito bem disso. Nós estamos muito no comecinho. Nós somos crianças. Os espíritos que têm um padrão mais elevado, essas questões nossas aí passam tudo batido, porque eles já ultrapassaram isso. Os anjos, se vocês quiserem. Então nós precisamos ressignificar que a vida nossa é o que a gente pediu. Por isso que a gente fala, tem usado muito hoje, às vezes as pessoas, eu vou lá, eu fico rezando, enfim, cada um faz a devoção do jeito que acha melhor, né? A melhor devoção, gente, que eu conheço até hoje, e que os avatares falam a mesma coisa, Deus, mostra para mim o que eu preciso saber. Em vez de reclamar da vida, de falar que não vai para frente, que está errado, que não dá certo, que, enfim, todos os conflitos que a gente pensa que é conflito, mas na verdade não é, são lições, né? É crescimento. Acho que todo mundo quando vê, acho que todo mundo que sabe a história de Lázaro, né? Que ficou doente, perdeu a mulher, perdeu o filho. É uma história que todo mundo conhece da Bíblia, né? Quem não conhece, só pegar lá a história de Lázaro na Bíblia, vai ver lá a desgraça que ele viveu, né? Só que ele passou tudo isso para depois ele ficar bem. E a gente, quando qualquer coisa pega errado para a gente, quando é para o outro, a gente vai lá e dá conta. Não, é assim mesmo, todo mundo passa por isso. Não é se morre alguém do vizinho lá, qualquer coisa lá. Não, porque todo mundo vai passar por isso. Todos nós um dia vamos passar. Né? A gente é cheio de... Agora, quando a pedra cai no nosso telhado, por que comigo? Né? Deus, por que eu? Então, nós precisamos ter essa intimidade. Inclusive no nosso canal tem uma palestra lá para a gente criar intimidade com Deus, saber como que Deus age, saber como que Deus pensa, saber como é que Deus funciona, porque Ele não é esse velho barbudo que fica lá olhando as coisas erradas que a gente faz para pegar a gente na curva da morte, se podemos falar assim,
e nos mandar para o inferno depois. Né, Dona Maria? Entende? Um dia eu estava conversando com uma pessoa muito religiosa, quem é mãe deve saber disso, e aí a pessoa falou assim, viu, você não tem medo de ir para o inferno? Eu falei, não. Eu falei, por que você não tem medo? Eu falei, porque a primeira coisa que vai acontecer, eu conheço minha mãe, né? E eu tenho certeza que todas as mães que estão aqui, ou a grande maioria das mães, se Deus mandar uma pessoa para o inferno, a mãe vai que nem galinha em cima dos pintinhos. Ela vai para cima, não deixa. Vocês viram no presídio, quando acontece essa rebelião, quem que está lá? As mães, as esposas. Os pais são mais distantes, não vamos entrar no mérito disso, se é certo ou errado ou não. Mas as mães estão lá. Então, se as mães fazem isso, gente, vocês já imaginaram os anjos de luz que acompanham a nossa vida? Milhões, bilhões. Peguem os canais de informação que tem na mídia, né? E pesquise um pouco sobre a assistência espiritual, sobre a proteção espiritual, os livramentos espirituais. Apareceu agora, eu não tenho nem, a minha casa não tem nem televisão de canal, essas coisas, mas apareceu, eu estava num amigo meu lá e passou lá, acho que alguém, a maioria de vocês talvez até tenha visto, quem viu televisão, lá na Turquia, né, que caiu o prédio e matou o pai e a mãe, e a criança nasceu. E a criança, não sei se ficou 12, 18 horas, com o cordão umbilical ligado, com a mãe, com a mãe morta, e a criança viveu. Lá está, acho que não sei quantos graus abaixo de zero. Sem mamar, sem cobertor, sem nada. Por que será? Porque o pai com a mãe morreu e a criança nasceu. E os médicos disseram que a criança nasceu depois que a mãe morreu. E não sei se vocês sabem, o parto não é a mãe que ativa o parto. O parto é a criança, quando ela está pronta para nascer, a tireoide da criança ela gera um determinado hormônio que ativa o sistema da mãe para poder a mãe entrar no trabalho de parto. Né? Então, como que essa mãe morreu antes e como que essa criança conseguiu nascer? Né? Então, a vida, a terra, a humanidade, gente, então se acontecer, mas se, nós precisamos tirar o se, porque Deus não tem se, Deus é. Deus é. E pronto. Funciona? Funciona. Pronto. Então nós precisamos ter essa convicção. Para quê? Para, por exemplo, nos momentos difíceis, a gente pedir esclarecimento. Né? Porque todas as coisas que acontecem, a gente deveria estar falando isso. Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Mostra para mim, através de visão, mostra através de uma revelação, mostra através de um sonho. Né? Quando eu falo a revelação pode ser até uma pessoa estranha vir falar algo, chegar do nada e falar para você. Pode ser de você ver um filme, de você ver um livro, de você ver... Deus tem muitas formas de se falar com a gente. Agora, o que nós precisamos fazer é saber que Deus, Ele é desse jeito. Ele não é aquele Deus que a turma fala, Deus pôs a mão em cima. Né? A gente já falou isso várias vezes. Se Deus põe a mão em cima é para fazer carinho, para dizer, parabéns, achei que foi muito bom o que você fez. Né? Foi que nem a Simone que estava elogiando aí a Sônia, né? Foi bom, está bem, né? Mas a mão de Deus, gente, sempre está embaixo. A mão de Deus não vem em cima. Eu sei que muitas pessoas aí, não, porque Deus pesou a mão. Deus não pesa a mão. Nós não fazemos isso com os filhos nossos. Por que a gente vai achar que Deus faz isso? Né? Então nós precisamos criar uma intimidade e aprender, buscar recursos, né? Tem livros, como falar com Deus, tem palestra de pastores, de padres, de pessoas de vários meios aí, né? Pessoas que têm experiência, crianças, adolescentes, pessoas adultas, pessoas idosas, né? E vocês vão ver lá que não são pessoas que são religiosas, não. Tem religiosos? Tem, mas tem muita gente que é pessoas que têm uma vida comum, de todas as raças, de todas
as nações. Então nós precisamos, por quê? O que acontece? A gente tem um Deus equivocado. Por isso que a gente não consegue essas respostas. Por isso que fala assim, eu falo com Deus, mas fica um silêncio. Ninguém fala nada. Porque nós criamos essa barreira. Nós criamos esse impedimento. Então nós precisamos modificar isso. Nós precisamos tirar, né? Como eu falei para vocês, às vezes nada contra quem reza, quem faz oração, quem faz, sei lá, jejum intermitente, não importa os ritos que as pessoas fazem. Não é isso que a gente está falando. É que existe um atalho para falar com Deus. Existe um atalho, né? E Deus, Ele conhece o nosso coração. Então não precisa pintar de bonzinho, né? Ai, meu Senhor, né? Ele sabe assim, você não é muito figurinha. Ai, você, olha, te conheço, de longa data. Então, gente, Senhor, mostra para mim. Eu estou com um problema no casamento, estou com um problema no trabalho, estou com um problema na saúde. Mostra para mim o que eu tenho que fazer. Ou mostra para mim o que eu estou fazendo de errado, né? O que eu estou fazendo, né, que não devia estar fazendo. E eu estou passando por isso. Mostra isso para mim. Porque, gente, se Deus existe, como já foi falado, não é para o pé de banana, para o pé de laranja, para o pé de abacate. Não que Ele não cuide disso também. Mas é para atender as nossas necessidades. Os anjos que têm normalmente falado com vocês aqui, conosco, né? Eles são concomitantemente claros nessas falas. São centenas, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante, estão pedindo para mim falar isso aqui para vocês, que existe um único impedimento, que quando eles vieram, né, de muitos lugares, os filhos da luz vieram de um sistema, existem outros canalizadores que vieram de outros lugares, outros seres que vieram de outros locais. Você vê a Shuriana, o Cryon, o Astar, tem um monte de canalizador aí, cada um veio de um lugar. Aquela velha história que Deus fala, vocês vão lá, se eles pedirem, vocês fazem. Se eles não pedirem, vocês respeitam o direito deles. Por isso que a gente está falando para vocês, quando você pede para Deus, mostra para mim, você está falando para Deus, para os anjos. Pensa um pouco, vou pensar assim, o mentor de qualquer um de nós aqui. Não importa qual seja o nosso desafio de hoje, que cada um de vocês está enfrentando aí. Ele vê o que está passando, ele vê o sofrimento que está passando, ele vê a angústia, o medo, o desespero, a ansiedade, o conflito, né? A limitação, porque às vezes a gente fica limitado diante dos problemas. São problemas que cada um enfrenta, um problema de toda a ordem. E aí se esse anjo está do teu lado, é um ser de luz, é um ser apenas de amor, é um ser que tem a função, né, de nos orientar. Vocês acham que se vocês pedirem, ele vai falar, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. O anjo vai falar assim, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou fazer nada, não. Deixa para semana que vem. Não é assim que acontece. Tem uma live, se vocês quiserem, é chamada 40 Promessas de Sai Baba, né? Sai Baba é um Cristo indiano. E nessas 40 promessas, uma delas, ele fala assim, eu atendo as tuas orações prontamente. Prontamente. Ele não fala assim, eu vou ver, vou analisar, vou pensar. Né? Então, tanto ele, né? E se você pegar Jesus, por exemplo, o que ele fala? Batei e abrir-se-vos-á, pedis e obtereis. E aí nós perguntamos para vocês,
O que vocês não estão conseguindo? O que não está acontecendo na vida de vocês? E se não está acontecendo, porque eu sei que muitas pessoas aqui estão muito gratas, né? Eu tenho contato com as pessoas que estão aqui, mas tem muitas que não estão gratas, não estão contentes com a vida que está vivendo, né? Perguntar por quê? O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Mostra para mim, né? Mostra. Mas aí é a questão, né? Às vezes, quando a gente pede algumas coisas para Deus, algumas vezes ele mostra para nós algumas coisas que não nos agradam. Às vezes ele fala para a gente tratar melhor as pessoas, para a gente ficar com a boca fechada, né? Eu tenho um amigo meu que me orienta há muito tempo e eu sempre estou conversando com ele. E numa das conversas a gente estava falando assim sobre falar, né? Ele falou: se você falar metade do que você fala, ainda é muito, pode diminuir a metade, e você perde muito tempo que está falando. Então a gente precisa às vezes aprender a ouvir, aprender a acolher, aprender a aceitar, aprender a amar, aprender a ver o sofrimento do outro, né? E a gente entender assim, porque se nós fizermos um acordo com Deus para vir nessa vida viver essa experiência, Deus apenas está cumprindo a parte dele. Os anjos também estão cumprindo a parte deles. Por que isso incomoda a gente? Por que a gente está descontente com isso? Eu não vou nem perguntar, né? Tem que estar descontente com a vida. Mas se vocês soubessem como é ter intimidade com Deus, como é ter intimidade com os anjos, que, se podemos dizer, servem a Deus, eles estão aqui para nos ajudar. A primeira beleza que acontece é que você começa a ver que os problemas, não existe nenhum problema. Tudo que acontece nada mais é do que uma lição a ser aprendida, né? Como disse a Sônia agora há pouco, você não achou a chave do carro? Não achei, porque não é hora, acho que não devo sair agora, deve ter algum problema, evitando algum livro, usar a linguagem dos nossos irmãos evangélicos, é algum livramento, né? Nossa, se a minha vida, minha saúde não está bem, por quê? Deve ter um motivo. Se a minha vida profissional não está bem, tem um motivo. Nós já falamos isso, sobre a justiça de Deus, né? Vocês já observaram que tem pessoas, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, tem pessoas que ela nunca fica desempregada. Ela arruma um emprego, ela vai fazer estágio lá, aí do estágio ela já é contratada, aí ela fica ali, ou fica a vida inteira nesse mesmo lugar, mas na maioria das vezes ela antes dela sair da empresa, uma outra empresa chama, ela vai para outra empresa e vai para outra, ela nunca desemprega. Tem outro que fica desempregado 1 ano, 2 anos, e trabalha 2 anos e para trabalha 1 ano e para. Por que será que acontece isso? E outros então parece que tem uma porta aberta, né? Uns, como dizem, né, na popular aí, desde criança sempre foi doentinha, sempre foi. O outro às vezes bebe, fuma e morre com 90, 100 anos. Por que será? Já que é Deus que fala, não, você vai arder no mármore do inferno. Né? Não entendi.
Entende? Então, por que será que é assim? Né? Será que Deus tem... Se Deus é justo, se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é perfeito, não é por conta dele que essas coisas acontecem. É por conta de nós. E todos nós sabemos, né? Eu acho que não tem ninguém que pensa diferente. Se tiver alguém pode falar, a gente conversa sobre isso. Cada um planta o que colhe. Ele colhe o que planta. Mas será? Sim. Cada um. Eu acho que todo mundo tem essa concepção. Ah, mas eu nunca fiz nada de errado, né? Eu tenho uma pessoa da minha família, próxima da minha família, e ela é de uma outra religião, e certa vez a vida dela ficou de uma forma muito bagunçada, vamos usar o termo, né? E aí ela me ligou e falou assim para mim: olha, eu não acredito nesse negócio que você, na sua religião aí, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu falei: ah, fácil. Ó, fala para mim. Eu conheço a pessoa, porque a pessoa é um pouco mais nova que eu acho, uma mesma idade. E ela falou assim: olha, você conhece a minha vida, eu sempre fiz. Aí contou todas as coisas boas que ela fazia, né? Algumas coisas boas, né? E está acontecendo isso na minha vida. Você acha que eu mereço isso? Eu falei: olha, tem duas opções. Ela falou: quais são? Ou você merece, ou Deus está errado. Não, mas Deus nunca está errado. Eu falei: sobrou a outra. Né? Mano, também são as nossas atitudes que nós fazemos que também atraem as coisas. Exatamente. Né? É o que, como eu falei, a gente planta, a gente colhe. Né? Ninguém colhe o que não planta. E tem essa palestra, o Zayder que faz essa palestra, foi feita acho que em 2021. 2020 ele fez essa palestra, não 21, 2020. Não é eu que sou de cabeça boa, não, aqui estão me ajudando aqui. 2020, né? Que fala assim sobre a justiça divina. E ele faz uma referência assim: se num banco você não consegue ir lá tirar um centavo de uma conta e passar na outra sem que o banco perceba, porque tem uma organização, vocês acham que na lei de Deus isso é muito mais perfeito? Que não existe esse negócio de pegar e tirar do outro, poder querer botar o abacaxi na sacola do outro, é cada um com o seu. Se os bancos são organizados de tal forma que eles conseguem controlar todo o sistema financeiro do planeta, imagine como se juntar todo o sistema financeiro do planeta, tudo, não tem como tirar um centavo daqui e jogar para lá, porque aparece. E a lei de Deus também é perfeita. Então nós precisamos saber que Deus funciona desse jeito, que Deus funciona assim. E o mais importante é encontrar porque cada um tem uma forma, gente. Não existe uma forma correta de falar com Deus, de ouvir a resposta de Deus, de conseguir saber o que nós planejamos, para viver nesta existência. Como eu falei agora há pouco, tem pessoas que passam uma vida inteira, nunca ficou desempregado. O outro passa a vida inteira com problema de trabalho. Um vem aqui, passa a vida bebendo e fumando e fazendo coisas, comendo carne gorda aí, né? E não tem nada. O outro faz regime, faz tudo lá, e tem problema de saúde, tem problema de fígado, tem problema de colesterol, por que será? Será que é Deus que faz isso? Ou somos nós que planejamos, falamos: olha, eu quero viver uma vida assim. Então, crianças, filhos de Deus, almas queridas, se por acaso vocês estiverem aborrecidos com a vida que vocês estão levando, façam igual Salomão. Fala: Deus, me dá sabedoria para me entender por que está assim. Mostra para mim o que eu preciso fazer
para melhorar isso. Ao invés de reclamar, de fazer tudo que pode ser feito, não entrar no detalhe, né? Em vez de fazer qualquer outra coisa, a gente ser objetivo com Deus, né? Como a gente está falando aqui, procurar um lugar que você vá, que você sinta a presença, que você sinta a manifestação, que você sinta, como nós falamos no início, que você possa falar assim, não, eu sei que Deus está ouvindo as minhas palavras, Deus conhece as minhas necessidades, e Deus sabe, se Ele não vai atender a minha necessidade, isso aqui é para pessoas específicas, isso que eu vou falar agora. Se Ele não pode atender as minhas necessidades, então, Senhor, me reveste por dentro, para que eu tenha força para suportar isso. Porque se eu pedir às vezes uma experiência desconfortável, então me dá força. Eu não estou preocupado, né? Como disse Salomão, me dá sabedoria para me entender que é o que eu preciso passar, né? Como diz nossos irmãos evangélicos, é a aprovação. Eles falam, que Deus está me provando. Tudo bem, não vamos entrar em méritos de sim ou não, né? Mas é uma experiência que a pessoa está passando. Então, ao invés de fazer qualquer coisa, pede para você ser fortalecido, para você ser revestido por fora, por dentro, né? Para você ter sabedoria, para buscar soluções. Porque como nós já falamos para vocês, a Simone falou já hoje, né? Eu vou fazer um adendo só para nós encerrarmos aqui, né? Se Deus desse um manualzinho para a gente, Simone, seria tudo depressivo. Pensa bem, se acordar cedo, bom, você vai levantar às 7, vai bater o carro às 8, vai ter uma dor de barriga às 9, ou vai ganhar na loteria às 10, né, Dona Maria? Daqui a pouco você fala assim, eu faço o quê então? Já é por isso que não existe, Né? Eu faço o quê? Eu pego aqui, vou seguindo esse livro? Então Deus gosta de descoberta, Deus gosta de novidade, Deus gosta de criatividade, Deus gosta de inteligência, Deus gosta de novidades, né? Por isso que a vida é assim. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nem nós, e nem a pessoa, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o Papa. O Papa não sabe se ele vai amanhecer encarnado ou não. Talvez até saiba, porque algumas pessoas que têm uma proximidade com Deus na morte, na desencarnação, como a gente sempre fala aqui, né? A desencarnação, Deus não colocaria uma pessoa para desencarnar, que é uma mudança bem, né? Envolve a família, envolve um monte de coisa, sem que a pessoa soubesse. Se vocês observarem e pesquisarem, vocês vão ver muita gente que tinha plena clareza que ela ia morrer. Eu tenho um exemplo que me vem à mente agora de uma pessoa que é de uma outra religião, e ela acordou de madrugada, falou para o marido, né? Ela falou assim, fulano, dobra o teu joelho aí, porque Deus veio me buscar e eu estou indo embora. E não adianta. Aí ele começou, começou a querer, falou assim, não adianta desesperar, ele já falou que vai me levar embora. Vamos orar para me ir embora em paz, né? E daí a pouco a pessoa teve uma parada e morreu. Simples assim, né? Então Deus não colocaria nós numa aprovação numa experiência dessa, sem nos avisar antes, porque Deus é amor, Deus é a bondade. Então nós precisamos ressignificar Deus em nós, para a gente ter uma visão mais clara de Deus, uma visão mais positiva, uma visão mais real, né? Uma visão mais mansa de Deus, menos agressiva. Então que vocês que vieram nessa noite possam ter entendido isso, e que aquilo que você veio buscar hoje possa ser suprido no seu coração. Como nós dissemos no início, que Jesus, que nos abençoe Jesus, que continue nos abençoando Jesus, que toda opressão, todo medo, toda angústia, toda incerteza, toda dúvida, não precisa ter dúvida, está tudo certo, está tudo no plano de Deus, nós já planejamos tudo isso com Ele, seja algumas facilidades, seja algumas dificuldades, está no plano. Então tenha certeza, vai resolver, isso vai ser resolvido, não vai ficar, né? Então, e aqueles que têm que passar por alguma experiência desagradável, que nem nós falamos, pede para si, ao invés de fazer coisas, sei lá, de questionamento, de reclamação,
Pede para ser fortalecido, para você acorda cedo, fala, ai meu Deus, mais um dia. Não, Senhor, me reveste para mim poder passar esse dia fortalecido, encorajado, preparado para vencer o desafio que tem que vencer. E a gente vai vencer. Como nós falamos, as pessoas, Jesus vivia com Deus, foi pregado na cruz, né? Os apóstolos passaram por tudo que passaram, mas eles estavam abastados, eles estavam na intimidade. Então, quando você está na intimidade com Deus, nem a morte assusta, nem a morte. Por mais que vocês imaginem, nem a morte assusta as pessoas. E eu vi agora alguns canalizadores esses dias, né, que a humanidade futuramente, já acontece em alguns casos, mas futuramente a humanidade vai consagrar, a morte vai ser uma consagração, uma libertação, né, uma renovação, uma transformação. Não vai ser aquele tumulto de tristeza, de medo, de dúvida. Como se nós fôssemos viajar para um outro país, para um lugar melhor, para um lugar mais bonito, para um lugar de menos sofrimento. E aí, com ter certeza, tendo intimidade com Deus, todas essas coisas a gente vai compreender e aí a gente vai dar risada, vai fazer igual Santa Rita. Quem está com dificuldade, pega o livro de Santa Rita e vai ler, né? Que ela falava, Deus, o dia de ontem não teve nem graça, foi só coisa simples. Eu quero que o Senhor mande problemas, o Senhor mande desafio. Não teve nem graça, né? Aumenta o meu sofrimento, né? Então, amanhã todo mundo pegar o livrinho de Santa Rita e ler, fala, Deus, aumenta a dose aí, porque não está tendo nem graça esse negócio aqui. Não está dando nem para não está dando nem para coçar o braço, né, Célia? Não dá nem para o começo. Aí vocês pegam a lição de Santa Rita, pede para ela ajudar, para quem tem respeito por ela, né? E a gente vai superar o nosso problema. Uma boa noite, muita paz. Amém, amém e amém.